A cadeia de fornecimento de matérias-primas da Europa está à beira de um colapso, com a possibilidade de ser afetada pela interrupção de uma das rotas comerciais mais vitais, o ferrocarril transiberiano, administrado pela Rússia. Esse tremendo ponto estratégico que Putin mantém como uma carta decisiva, agora pode se tornar um instrumento de pressão contra a Europa, cuja única ligação eficiente com o leste asiático depende dessa via ferroviária. Através dessa rota, circulam produtos essenciais, como o tungstênio, um metal crucial para as indústrias bélicas de países europeus, como Alemanha e Polônia. A situação para o Ocidente é particularmente desafiadora. Em meio a esse cenário, a Rússia lançou um novo movimento que pode ter um impacto devastador. De que forma isso afeta as relações internacionais e por que o Ocidente precisa rever sua postura frente a Putin? Vamos explorar isso a seguir. E para quem acompanha as análises de fontes renomadas, saiba que este relatório traz informações de extrema relevância. No dia 22 de fevereiro, vamos abordar as consequências da controversa guerra comercial iniciada por Trump, um tema que você não pode perder. O relatório especial está sendo entregue a vocês graças a uma colaboração com membros essenciais. Fique atento para mais detalhes ao final. Isolar a Europa da Ásia pode provocar um impacto profundo e irreversível no equilíbrio geopolítico global. Com uma abordagem firme e decisões políticas estratégicas, a Rússia tem ampliado sua influência de maneira silenciosa, algo que muitos subestimam. Essa influência agora pode se tornar a chave para moldar os rumos do cenário mundial. Entre as opções à disposição de Moscou, o transiberiano se destaca como uma rota única e imprescindível para a Europa. Através dele, circulam metais essenciais como o tungstênio, que se torna ainda mais relevante para as indústrias militares dos países ocidentais. Esse metal é indispensável para grandes fabricantes de armamentos, como Rheinmetall e Krauss-Maffei, além de ser crucial para a polonesa Mesco. A Europa depende dessa importação, que chega da China e é transportada via transiberiano. Se a Rússia decidir fechar essa rota, a interrupção do fornecimento de tungstênio teria repercussões graves. Além desse recurso, a União Europeia também depende de outros produtos fundamentais da Ásia, como equipamentos industriais, transporte e produtos alimentícios. A China ocupa uma posição de destaque nas relações comerciais da Europa, sendo responsável por uma parcela significativa das importações da União Europeia e quase toda a exportação da região. O sistema ferroviário transiberiano, que é o mais longo do planeta, conecta a cidade russa de Moscou a Vladivostok, percorrendo uma distância de mais de 9.000 quilômetros, estendendo-se também até países como a Mongólia, China e Coreia do Norte. Iniciado em 1904, esse trajeto inicialmente serviu como uma ligação estratégica do Império Russo para os seus aliados na Primeira Guerra Mundial. Atualmente, ele atravessa dezenas de cidades em diferentes nações, abrangendo múltiplos fusos horários ao longo de seu percurso. Especialistas apontam que a Rússia pode usar essa poderosa ferramenta geopolítica a qualquer momento, caso sua política externa continue agressiva. As sanções aplicadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos têm tentado isolar a Rússia e afetar sua economia, mas a influência de Moscou permanece forte. A Rússia controla os recursos naturais essenciais, e o transiberiano não é a única chave que ela tem em mãos. Além disso, a estatal russa Rosatom, que domina uma parte significativa do mercado mundial de urânio, é uma preocupação para o Ocidente. Ela fornece uma quantidade substancial do urânio enriquecido, necessário para abastecer reatores nucleares, incluindo unidades nos Estados Unidos e na Europa. Esse controle sobre o fornecimento de combustível nuclear coloca a Rússia em uma posição de destaque, dificultando qualquer medida restritiva, já que a produção de urânio é fundamental para as necessidades energéticas globais. A Rússia também exerce um controle exclusivo sobre a produção de combustível nuclear avançado, crucial para os reatores da próxima geração, que são necessários para lidar com os desafios das mudanças climáticas. Embora Moscou ainda não tenha utilizado esse recurso como uma arma geopolítica, como fez com o gás natural, o Ocidente pode enfrentar um grande dilema se a Rússia optar por usar o urânio como uma forma de pressão. Enquanto isso, a discussão sobre alternativas para reduzir a dependência do urânio russo continua, mas as autoridades internacionais reconhecem que a transição precisa ser cuidadosa e gradual, dada a importância crítica desse suprimento.
A Polônia, por exemplo, alerta que os países ocidentais estão presos a uma relação de dependência com a Rússia, o que dificulta romper os laços comerciais, apesar dos benefícios que essa cooperação traz para Moscou. Além disso, algumas análises indicam que a Rússia tem feito uso estratégico de seus ativos bloqueados, uma resposta direta às sanções do Ocidente. Os Estados Unidos e seus aliados, tentando pressionar a Rússia por suas ações políticas e militares, congelaram uma quantidade substancial de ativos russos em diversas instituições financeiras internacionais. Esse bloqueio gerou um impasse significativo sobre como lidar com esses recursos, especialmente porque muitos desses ativos estão em bancos e entidades que não possuem uma solução clara para a devolução. O Ocidente se vê preso em um dilema jurídico e político, já que, de um lado, há uma necessidade urgente de combater a influência de Moscou, mas, de outro, existe uma percepção de que essa ação poderia afetar a estabilidade financeira global, afetando também os mercados internacionais. Já se passaram mais de 2 anos desde que essas sanções começaram a ser aplicadas. E até o momento, o Ocidente não encontrou uma solução definitiva para essa questão, gerando um vácuo de ação. Enquanto isso, o cenário global acompanhava atentamente as eleições nos Estados Unidos, com uma observação meticulosa sobre os possíveis desdobramentos políticos e econômicos de uma nova administração. Mas Putin, sempre calculista e oportunista, surpreendeu seus adversários com uma ação estratégica que alterou rapidamente o equilíbrio de forças entre as potências globais. Aproveitando o momento de incerteza política e econômica no Ocidente, a Rússia agiu para reforçar sua posição, aproveitando sua influência nos mercados energéticos e sua política externa, com foco no fortalecimento de alianças fora da órbita ocidental. Esse movimento não apenas desestabilizou as expectativas do Ocidente, mas também demonstrou como a Rússia está utilizando sua posição como fornecedor global de recursos essenciais para se proteger de pressões externas. A Europa e os Estados Unidos, por sua vez, se encontram em uma situação cada vez mais complicada. As sanções impostas à Rússia, que inicialmente tinham a intenção de pressionar Moscou a reconsiderar suas ações, não conseguiram quebrar sua economia de forma eficaz. Pelo contrário, a Rússia se adaptou e, de forma resiliente, procurou alternativas para mitigar os impactos das sanções, como a diversificação de seus parceiros comerciais e a adoção de novas tecnologias em suas indústrias-chave. A Rússia fortaleceu suas alianças com países fora da esfera ocidental, como a China e diversas nações do Oriente Médio, utilizando seus recursos de maneira cada vez mais estratégica para garantir não apenas sua sobrevivência econômica, mas também sua relevância no cenário global. Alguns especialistas afirmam que o Ocidente caiu em uma armadilha complexa, tornando-se dependente de Moscou em setores vitais, como energia, matérias-primas e tecnologias avançadas. Embora os países ocidentais critiquem abertamente as ações da Rússia, eles se veem incapazes de romper completamente os laços comerciais que têm com o país. Essa dependência, construída ao longo de décadas, é difícil de desconstruir sem causar danos substanciais às economias dos países envolvidos. O impasse resultante criou um ciclo vicioso, no qual, a cada nova sanção imposta, a Rússia não apenas se adapta, mas também consegue consolidar mais apoio e aumentar sua influência em mercados estratégicos, tornando ainda mais difícil para o Ocidente se desvincular dessa relação de interdependência. No final, o controle russo sobre o Transiberiano e sua posição dominante no mercado global de urânio enriquecido se tornaram duas das ferramentas mais poderosas para a Rússia mudar o rumo da geopolítica global. Se Putin decidir, por exemplo, interromper o fornecimento de matérias-primas essenciais ou usar o urânio enriquecido como uma arma de pressão econômica e política, os efeitos seriam devastadores, principalmente para a Europa e os Estados Unidos. A Rússia, sabendo da vulnerabilidade do Ocidente nessas áreas, poderia aumentar significativamente sua influência, forçando os países ocidentais a repensar suas políticas externas e estratégias econômicas. O que está em jogo não é apenas a estabilidade econômica dessas potências, mas também sua capacidade de manter uma posição de liderança e influência no cenário internacional, algo que tem sido o alicerce das políticas do Ocidente nas últimas décadas.